Jesus, aleluia. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, quão bom é poder invocar o teu nome, é poder dizer Jesus é o Senhor, ó Senhor Jesus. Senhor, por meio do teu nome, Senhor, desfrutamos das tuas riquezas, desfrutamos de quem o Senhor é, de tudo que o Senhor tem, Senhor, mas isso só foi possível por causa de uma obra de amor. Senhor, tudo isso só foi possível porque o Senhor foi à cruz. Senhor, o Senhor se entregou. Senhor, e quem éramos nós? Senhor, nós éramos meros pecadores. Senhor, não éramos dignos de nada. Senhor, éramos inimigos teus. Mas o Senhor olhou para nós. Senhor, o Senhor escolheu vir morrer por nós. Entregaste tua própria vida, Senhor. Ó Senhor Jesus. Por isso, Senhor, ó Senhor Jesus, ainda que passássemos toda a nossa vida, Senhor, consagrada ao Senhor, ainda seria pouco, Senhor, para te retribuir, Senhor, aquilo que o Senhor fez por nós. Senhor Jesus, por isso que nessa manhã, Senhor, nosso coração é de gratidão. Senhor, estamos aqui cheios de júbilo, cheios de alegria, Senhor, porque essa é uma festa. Senhor Jesus, festa porque o Senhor morreu, Senhor, pelos nossos pecados. Ó, Senhor, ali na cruz, Senhor, o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Senhor, o castigo que nos traz a paz, Senhor, trava sobre o Senhor. Ó, Senhor Jesus, e celebramos também, porque o Senhor não ficou na morte, mas o Senhor ressuscitou. Ó, Senhor Jesus, que obra maravilhosa, Senhor, que obra incrível. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado. Senhor, e dentro desse sentimento, Senhor, te pedimos, Senhor, ó, que abençoe esse pão. Senhor, esse pão representa o teu corpo. Senhor, o corpo que foi partido por nós, o corpo que foi entregue por nós. Senhor Jesus, e também esse cálice, Senhor. Ó, Senhor Jesus, que representa o teu sangue. Senhor, nós somos tão falhos. Senhor, ainda nós caímos tanto. Senhor, ao longo da semana, Senhor, muitas vezes não nos lembramos do Senhor. Mas por meio desse sangue, Senhor, podemos voltar ao princípio e ter um novo início contigo. Senhor, independentemente de como tenhamos passado a semana, Senhor, diante desse símbolo, Senhor, nós não aceitamos, Senhor, permanecer impassíveis, Senhor, permanecer de maneira passiva, mas queremos, Senhor, renovar a nossa comunhão, renovar o nosso altar, Senhor, e nos entregar ao Senhor, Senhor, porque o teu amor é o que nos constrange, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor, o teu amor, Senhor, que nos constrange. Senhor Jesus, Senhor, estamos diante da tua mesa, Senhor, tão real para nós. Senhor, continua abrindo nossos olhos, Senhor, a respeito dessa mesa. Senhor, uma mesa de iluminação, Senhor, uma mesa que nos justifica. Senhor, louvado seja o Senhor. Senhor, são apenas símbolos, Senhor, mas para nós, Senhor, realidade total. Senhor Jesus, Senhor, aqui em Campina Grande, Senhor, embora muitos, Senhor, somos um único pão. Senhor, por isso nessa manhã, Senhor, estamos aqui testemunhando, Senhor, a unidade do Senhor. Senhor, todos aqueles, Senhor, que um dia confessaram o Senhor, Senhor, como Senhor e Salvador, Senhor, fazem parte dessa mesa. Senhor, louvado seja o Senhor. Senhor, nós não tínhamos nenhuma condição, Senhor, de estarmos diante dessa mesa, Senhor, mas o Senhor nos resgatou. Senhor, nós estávamos no império das trevas, mas o Senhor nos tirou. O Senhor nos colocou no reino, Senhor, do Filho do teu amor. Senhor Jesus, Senhor, o Senhor como Deus, o Senhor deu o seu único Filho, Senhor, em favor de cada um de nós. Senhor, e nós estamos aqui, Senhor, com nosso coração grato ao Senhor. Senhor, até que o Senhor venha, Senhor, possamos ser feito essa celebração, Senhor, ao Senhor, Senhor, mais menos um partir do pão. Senhor Jesus, Senhor, nos constrange, Senhor, Senhor, olhar essa mesa, Senhor, que nada nos impeça, Senhor, de desfrutar dessa mesa maravilhosa. Senhor Jesus, Senhor, examine o homem a si mesmo, Senhor, e coma e beba, Senhor, do Senhor. Senhor Jesus, Senhor, abençoa esse pão, Senhor, que tipifica o teu corpo, Senhor, maravilhoso. Senhor, abençoa esse vinho, Senhor, que tipifica o teu sangue. Senhor, o teu sangue é a nossa base,
Senhor, e nessa manhã, Senhor, nos purifica, Senhor. Senhor, queremos desfrutar dessa mesa. Senhor, louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Oh. Senhor Jesus. Amém. Vamos desfrutar do hino S74. Amém, irmãos? Hino S74. Sim.
Senhor Jesus. Vamos ler, irmãos, Romanos capítulo 12. Do verso 1 ao 5. Amém? Senhor Jesus. Vamos ler, irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, sim, sim, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, porque pela graça que me foi dada, que não pense de si mesmo, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim também nós, membros uns dos outros. Senhor, nós te louvamos por essa reunião, por mais um partir do pão, Senhor. Que nós podemos aqui, junto com os irmãos, contemplar essa obra de amor. O teu entregar por cada um de nós, Senhor, para cumprimento da vontade do Pai. Por esse sangue derramado, o sangue que nos deu a base, Senhor, de uma nova e eterna aliança, que purifica os nossos pecados
nos torna, Senhor, dignos de entrarmos na presença de Deus. Te louvamos pelo pão, que representa o teu corpo que foi entregue por nós, que foi partido por nós, ó Senhor Jesus. E também nós te louvamos por esse pão maravilhoso que o Senhor em ressurreição, Senhor, gerou a igreja. Senhor, todos aqueles que creram no Evangelho, todos aqueles que estão unidos ao Senhor por meio do mesmo Espírito, Senhor. Louvado seja o teu nome. Te pedimos que o Senhor possa alargar nossa visão, que o Senhor venha nos dar mais luz, o Senhor venha nos dar mais clareza, Senhor, quanto à vida cristã, Senhor. O que o Senhor quer para nós, para que o Senhor nos chamou, para que possamos cada dia mais, Senhor, entrarmos na realidade da vida da igreja. Louvado seja o teu nome. Peço que o Senhor abençoe essa palavra. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, a gente chegou na quarta mensagem dessa nova série, né? O título é Cristo, Poder de Deus, Sabedoria de Deus. E ainda o irmão, a gente ainda não entrou no livro de 1 Coríntios, né? Precisamente a partir da quinta semana. Essa semana o irmão compartilha alguma coisa no livro de Coríntios, quando ele vai falar sobre a questão do amor, né? Ali em 1 Coríntios capítulo 13, há uma definição, que muitos mestres cristãos não gostam de falar essa palavra definição, porque ninguém pode definir o amor. Paulo diz em Efésios que não tem como uma pessoa definir o amor. Porque Paulo diz que a profundidade, a largura, a altura, com todos os santos, ainda assim não é capaz de definir o amor. Porque Deus é amor. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente viu, né, irmãos, que a primeira mensagem falou da sequência maravilhosa da Bíblia. Que Romanos, ele foi escrito depois de 1 e 2 Coríntios. Mas na Bíblia, primeiro vem Romanos, depois vem 1 e 2 Coríntios. E o irmão mostrou que isso, por quê? Porque pela soberania de Deus, pelo arranjo de Deus, nós precisamos primeiro conhecer o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, o que me chamou a atenção é que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas não parou por aí. Todo aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, o irmão mostrou para nós que quando a gente for entrar no livro de 1 e 2 Coríntios, 1 Coríntios, Coríntios vai nos apresentar muitos problemas, muitas situações que quando a gente estiver meditando, a gente vai checar com a nossa experiência e com a experiência de alguns irmãos. Porque praticamente o que tem ali registrado em Coríntio é o que a igreja ela passa. Problema de litígio entre os irmãos, ou seja, irmãos devendo a outros irmãos na igreja. Problema de familiar, tudo irmãos ali. Então se você entrar logo em Coríntios, para ver Coríntios com a visão que é mostrada em Coríntios, você vai se assustar. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque nós precisamos olhar para o Evangelho. Amém, irmãos? Nós antes estávamos em Adão. Aos olhos de Deus existem duas pessoas sobre a terra: Adão e Cristo. Quando a gente não tinha crido ainda no Evangelho, a gente estava em Adão e nosso cabeça era Adão. Quando a gente creu no Evangelho, Deus nos tirou de Adão e nos colocou em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós já estamos em Cristo, porém, Deus nos colocou em Cristo com tudo que nós somos. Essa é a questão. Deus nos colocou em Cristo com os nossos gostos, as nossas preferências, o nosso homem natural formado até aquele dia que Deus nos colocou em Cristo. Por isso que os irmãos dizem que jovens, quando creem no Evangelho, eles são mais fáceis de serem trabalhados pelo Senhor. Por quê? Porque não foram moldados tanto pelo mundo. Adolescentes, quando creem no Evangelho, irmãos, isso é uma bênção. Porque não tem muita coisa para o Senhor tirar deles. Mas por outro lado,
como a gente viu aqui em Romanos capítulo 12, mesmo que a gente em Cristo, a gente pode ainda estar se conformando com o mundo, com o presente século. O irmão diz que isso é uma palavra em alerta, principalmente para os adolescentes e os jovens de cada geração. Porque são os adolescentes e os jovens que se conformam mais com o presente século. E o irmão mostrou que a igreja, irmãos, ela é algo santo, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque a igreja é de Deus. Paulo viu todos aqueles problemas em Corinto, mas Paulo não chega dizendo, vocês têm que se arrepender. Ele diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto. Aí ele vai dizer, aos santificados em Cristo Jesus. Então Paulo está, como se Paulo estivesse dizendo assim, por que vocês estão vivendo assim, se vocês já foram santificados em Cristo Jesus? Por que vocês estão vivendo assim, se vocês são a igreja de Deus? Irmãos, percebe? Deus sempre, irmãos, nos leva ao fato, para que a nossa experiência possa ser moldada com o fato. O irmão, uma vez ele compartilhou uma palavra que ele botou fato, fé, experiência. Então, o fato é tudo aquilo que Deus já fez em Cristo. A fé recebe isso para nós. E aí nós experimentamos no nosso viver diário. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a questão, irmãos, é que a fé está relacionada com o nosso espírito. E o irmão compartilha, que nem sempre nós estamos vivendo no espírito. Nós fomos colocados em Cristo para viver no espírito, mas ainda nós estamos vivendo na carne. E principalmente vivendo na vaidade dos nossos próprios pensamentos. Então nós estamos na vida da igreja, nós estamos em Cristo, mas nós não estamos vivendo a realidade da vida da igreja. Nós não estamos vivendo a realidade de Cristo no nosso viver. Por quê? Porque a realidade, irmãos, não é possível na minha mente, na carne, mas a minha mente no espírito. Porque o irmão, ele mostra para nós, quem assistiu aqui o tutorial? O irmão Pedro, ele compartilha que as pessoas, elas vivem em busca da felicidade. E os filósofos, que a origem do berço ocidental é filosofia, Grécia, eles criaram meios e maneiras de como alguém é feliz. Então, alguns são felizes por realizações. Alguns se tornam felizes por conquistar, vamos supor, aquilo que tanto desejava, sonhos. E outros são felizes por superar as situações. Só que eles chegaram a uma conclusão que ninguém é feliz desse jeito. A maneira de ser feliz é se dar, é fazer outro feliz. Só, irmãos, que quando a gente olha para a palavra de Deus, felicidade não é uma sensação. Felicidade não é um sentimento, felicidade é uma pessoa. Que o homem, ele não pode atingir essa felicidade, ele não pode alcançar essa felicidade sem que ele tenha essa pessoa e viva por meio dessa pessoa. João, na sua epístola, vai 1 João, Senhor Jesus. 1 João, capítulo 1, versos de 1 a 4. E aí, irmãos, quando a gente vive essa realidade, a gente é feliz. Mas a gente não é feliz porque as coisas ao nosso redor estão como a gente quer. Não. A gente é feliz porque a alegria real é o que inunda o nosso ser. Ele diz aqui assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Irmão, apalpar é realidade. Apalpar é realidade. Então, logo no início de 1 João, João fala de nós termos realidade com o verbo da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz assim, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela
damos testemunho e vou-lhe anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Claro, João estava falando de que eles apalparam Jesus encarnado. Eles viram Jesus. Jesus andava com eles. Aí agora o verso 3. E o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Agora olha o verso 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Alegria completa. No mundo não há alegria completa. No mundo há alegria efêmera, passageira. Mas se nós, irmãos, nos mantivermos na comunhão dos apóstolos, com o Pai e com o Filho Jesus Cristo, a nossa alegria vai ser completa. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o irmão mostra, que viver a realidade da vida da igreja é viver pelo amor de Deus. Não é viver pelo amor fraternal, não é viver pelo amor filéus, não é viver pelo amor eros. Ou seja, eros, o amor entre homem e mulher. É normal diante de Deus. Filéus, entre pais e filhos. Fraternal, entre irmãos e amigos. Não. Mas é viver por esses amores permeado com o amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, ele começa Romanos capítulo 12, Senhor Jesus, falando nessa realidade da vida da igreja. E ele diz assim, a primeira coisa, o irmão Adriano compartilhou também na semana passada, ele fala que o quê? Que a primeira coisa que a gente precisa para viver a realidade da vida da igreja é apresentar o nosso corpo, E o irmão ele compartilhou de maneira muito clara para nós. Irmãos, não tem nada mais prático do que o nosso corpo. Não tem nada mais prático do que o nosso corpo. Você não tem como dizer, eu vou me reunir com os irmãos estando em um lugar. Se bem que Paulo fez isso, Como a gente não sabe. Só Deus sabe dizer como Paulo fez isso. Mas, de maneira prática, irmãos, para eu reunir, eu preciso estar presente. Para eu reunir, eu tenho que apresentar meu corpo. E o irmão, ele compartilha que essa apresentação do nosso corpo, irmãos, não é só na hora de ir para a reunião. Porque aí quando você apresenta seu corpo só na hora de ir para a reunião, você vem pesado para a reunião. Você traz todo o seu peso para a reunião. E aí o irmão aqui de lado está, Senhor Jesus! Aí o outro irmão, amém, aleluia. Quando chega em você... E Paulo diz em Hebreus, todo o peso. Nós precisamos nos desligar de todo o peso. Não é pecado, é peso. Peso. E aí, irmãos, esse peso está relacionado com o quê? Está relacionado com o nosso contato com o mundo durante o dia todo. Com o que ouvimos sem querer ouvir. Com o que tocamos sem querer tocar. Mas porque nós estamos inseridos no mundo. E aí quando a gente vem para a reunião, aí eu apresento o meu corpo só nesse momento de vir para a reunião. Irmão, quando eu chego aqui na reunião, que vejo os irmãos desfrutando, eu não consigo liberar meu espírito. Porque eu liberar o espírito não é um momento, não é algo instantâneo, é um exercício, irmãos. É um exercício. Na verdade, tudo em nós é um exercício. O corpo, se você não exercita ele, se você colocar ele para fazer um movimento brusco, você pode causar um problema para si. Então, do mesmo jeito, o nosso espírito. Por isso que Paulo, em Romanos 12, vai dizer, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então, servir ao Senhor não é só no momento que eu estou aqui na reunião, vou ali, oferta aos irmãos alguma coisa, sirva aos irmãos arruma as cadeiras, não. Para Paulo, servir ao Senhor é estar fervoroso no espírito. Então eu me acordo, eu já começo a servir o Senhor. Eu já começo, oh Senhor Jesus,
Para aqueles que conhecem invocar o nome do Senhor, oh Senhor Jesus. Outros oram, outros louvam, mas o que importa é que eu exercite meu espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E quanto mais eu exercitar meu espírito, irmão, mais eu vou ser fervoroso no espírito. Então, por isso que os irmãos estão compartilhando para nós esse novo ciclo. Entusiasmo. De onde vem esse entusiasmo? Da minha alma e da tua alma? Não, irmão. Vem do fervor do espírito. Por isso que o irmão compartilha que nós precisamos exercitar nosso espírito. Né? A leitura da palavra, a meditação na palavra, invocar o nome do Senhor, os louvores. Tudo isso, irmãos, é para a gente exercitar nosso espírito. Amém? E aí ele compartilha o quê? Ele compartilha também que nós precisamos agora servir com excelência. O que é servir com excelência? É que nós precisamos nos permitir sermos aperfeiçoados pelo Senhor. Sabe como é que o Senhor nos aperfeiçoa? Pega uma pessoa muito rápida e coloca uma pessoa lenta com você. E pega uma pessoa muito lenta e coloca uma pessoa muito rápida com você. Olha só. Pega uma pessoa muito que se acha capaz, porque Paulo diz assim, ó, digo que não pense de si além do que convém. Antes pense com moderação, e a palavra moderação ali é com domínio próprio. Por quê? Preferindo uns aos outros em honra. Tá vendo? Eu não devo olhar para o meu serviço e dizer, meu serviço é melhor. Não. Eu devo olhar para o irmão e honrar o serviço do irmão. Porque isso vai me guardar de quê? De eu me soberbecer, irmão. De eu achar que sou alguma coisa no corpo de Cristo. Eu nada mais sou do que apenas um membro, e louvado seja o nome do Senhor. Porque eu sou um membro de Cristo. Isso é para a gente se alegrar todo dia. Eu sou um membro do corpo de Cristo. E eu posso funcionar, e eu preciso funcionar, porque aquele irmão precisa do meu funcionar. Eu preciso do funcionar daquele irmão, e nós precisamos do funcionar uns dos outros, porque o Senhor nos chamou à cooperação mútua. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmão, servir com excelência, né? O irmão compartilha os serviços que o Senhor tem colocado para nós, programa de rádio, escola do evangelho, o que mais? Serviço aqui no local, serviço de segurança. Irmãos, tudo isso são serviços. E aí o Senhor está nos aperfeiçoando. Então, quando a gente estiver na situação de aperfeiçoamento, o que é que a gente precisa? Suportar uns aos outros em amor. É isso que Paulo está discorrendo ali em Romanos 12 até o capítulo 16. Podemos dizer que até o capítulo 8 Paulo fala da doutrina do evangelho. Mas do capítulo 12 até o capítulo 16, Paulo vai falar da prática. E o irmão vai dizer também sobre a questão de inclusão. Irmão, nós precisamos incluir todas as pessoas. Todos os irmãos. Ah, o irmão começou a reunir agora. O irmão começou a reunir agora, mas já estava no corpo de Cristo desde quando creu. Ele começou a reunir, ele tem dom. Se ele tem dom, ele tem função. Se ele tem função, ele tem ministério. Então, irmão, nós precisamos incluir, encorajar todas as pessoas. Esse tem sido queimar no coração dos irmãos que estão ministrando nas conferências. Porque os irmãos querem que a gente funcione. Sabe por quê? Porque na medida que a gente funciona, a gente nos molda ao Senhor e mais nós nos resistimos ao conformar com o mundo. Isso, irmãos, é salvação para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é aqui que serve e sente que está sendo salvo? Amém? Primeira coisa que o serviço nos salva, a nossa mente. Amém? Segunda coisa, de a gente estar em outro lugar e envolver-se com outras pessoas. Então quem é aqui que não está servindo ainda? Graças ao Senhor que estou... Só você? Mas a irmã? Então tem espaço, irmã. Louvado seja o nome do Senhor. No nosso meio... O desejo do Senhor no nosso meio é que todos os irmãos sirvam. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Cada um dando a sua porção. Amém? Amém? Senhor Jesus. E aí, irmãos, então eu preciso apresentar o meu corpo. Então eu apresento o meu corpo e esse meu corpo agora eu vou servir ao Senhor, servindo aos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o verso 3 ele diz assim, ó, porque pela graça que me foi dada, Paulo falando, digo a cada um dentre vós, verso
3 do capítulo 12. Que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu. Aqui Paulo ele teve a alusão quando o Senhor colocou o povo na terra de Canaã e a cada tribo o Senhor deu uma porção. E cada tribo era responsável por aquela porção para apresentar a Deus o que aquela porção dava a eles. Por exemplo, as riquezas de Cristo. Irmãos, na igreja nós temos as riquezas de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo que nós precisamos é que cada um de nós, na nossa porção que o Senhor deu, nós precisamos apresentar Cristo a Deus. Amém? Nós precisamos desfrutar de Cristo na igreja e apresentar Cristo a Deus. O irmão diz, como é que é realizada as nossas reuniões? Sabe como nossas reuniões são realizadas? Nós trazemos aquilo que nós ganhamos do Senhor no nosso viver. Pelo menos uma éfa de flor de farinha. Amém? Amém. Uma éfa de flor de farinha. Ou então um boi. Tinha pessoas que traziam um boi, um cevado. Irmãos, percebe? Mas o que é importante é que ao eu me reunir, eu possa dar a minha porção, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? E quanto mais a gente coloca a nossa porção, mais a gente tem para desfrutar. Ontem lá no aniversário de Ana Beatriz, né? Quando botava um salgadinho, opa, botava um docinho, opa, mas tem creme de galinha, Roseni, creme de galinha, Roseni. Tem creme de galinha, tem salpicão. Então, cada porção que vai sendo colocada é mais desfrute, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, hoje eu estava lendo a palavra de Deus, eu ganhei essa porção e compartilho. Amém! Aleluia! Um irmão que estava precisando ouvir aquela palavra, ele rejubila no Espírito. Amém, Senhor, obrigado, Senhor falou comigo. Aí aquele outro irmão levanta e compartilha do mesmo jeito. Irmãos, percebe? Foi assim que Paulo falou que era para a gente reunir. Abra aí 1 Coríntios 14. Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 14. Quando a gente entrar nessa carta de Coríntios, aleluia. Ó Senhor Jesus. Verso 26. Ó irmão, olha que coisa rica. Você tem. Eu tenho. O irmão tem. A irmã tem. Todos nós temos, irmão. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Tá vendo? Um tem, aquele tem, outro tem. Irmãos, coloquemos nossas porções na reunião. Louvado seja o nome do Senhor. E é para edificação. Amém? É para edificação, irmãos. É que haja edificação. Louvado seja o nome do Senhor. E Romanos capítulo 12, né? Vamos voltar para lá. Senhor Jesus. Aí ele diz assim, verso 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma... Irmãos, nem todos os membros têm a mesma função. Aí ele diz aqui o quê? Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Quantos irmãos tem na igreja em Campina Grande? Não tem como saber, não é? Mas a gente pode dizer assim, todos aqueles que já nasceram de Deus por meio da fé em Cristo, estejam reunindo onde estiverem reunindo. Conosco eles são os irmãos, Igreja de Deus em Campina Grande. Amém? E quantos irmãos há na igreja, na expressão, na terra? Só o Senhor sabe, irmãos. Mas você percebe, você não tem como conviver com os irmãos que estão em outra localidade. Mas eu tenho como conviver com os irmãos que vivem na minha mesma localidade. Louvado seja o nome do Senhor. E não somente os irmãos que vivem na nossa localidade,
mas principalmente os irmãos que reúnem conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, se é difícil a gente ser aperfeiçoado com os irmãos que reúnem conosco, imagina com os irmãos que não reúnem. Cai um negócio desse. Mas interessante, você sabia como eram feitas as tábuas do tabernáculo, né? 48 tábuas. E elas eram ligadas em pares. Por brase de prata e ligações de cobre. O que quer dizer? O que nos liga um ao outro é a obra de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Paulo disse o quê? Que ele derrubou toda a parede de separação pela sua obra na cruz. Mas o que nos liga? O bronze, que representa o quê? A cruz de Cristo aplicada a nós. Então, Paulo, quando ele olhou para a figura do tabernáculo, Paulo viu que cada um de nós, irmãos, cada um é uma tábua do tabernáculo da edificação de Deus. Mas que precisa estar ligada uma a outra, pelo menos um. Pelo menos um você tem que estar ligado. Então, pelo menos seu cônjuge, para aqueles que são casados. Olha que coisa interessante. E aí, o que é que acontece? À medida que essa edificação ela ia acontecendo, ia havendo uma expressão. O tabernáculo ia sendo formado. Então, do mesmo jeito, irmãos, à medida que a gente vai sendo aperfeiçoado, vai aparecendo uma expressão. Cristo vai sendo manifesto ao mundo. O Senhor diz: como é que vocês vão saber que vocês são meus discípulos? Não é por vocês amarem uns aos outros, assim como eu vos amei? Irmãos, ninguém no mundo ama um ao outro, ou uns aos outros, como Cristo amou. Só a gente, porque a gente tem o mesmo Espírito. O irmão, ele diz assim: um homem incrédulo, uma pessoa incrédula, ela não pode amar uma pessoa com o amor de Deus. Mas nós podemos, irmãos. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito em nosso interior. Abra aí Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Romanos capítulo 5, verso 5. Então, irmãos, eu posso amar uma pessoa com o amor de Deus porque eu tenho o Espírito em mim. Mas muitas vezes, por eu não viver no Espírito, eu amo as pessoas com o meu amor natural. E amor natural, o irmão compartilha, né? Amor natural no nosso meio é problema, irmãos. É confusão. Você ama demais um e rejeita demais o outro. E aí cria chamadas panelinhas, e aí promove as divisões. Aí aqui diz, Romanos capítulo 5, verso 5, o que é que diz? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Só há um povo nessa terra que pode amar com o amor de Deus, é a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por exemplo, numa casa, você pode amar seus pais com o amor de Deus. Você pode amar os irmãos com o amor de Deus. E no nosso meio, nós devemos amar uns aos outros com o amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a realidade da vida da igreja é um viver em que nós vivemos em comunhão com o Senhor, experimentando a realidade do Espírito no nosso dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá para Romanos 12. Senhor Jesus. Aí ele diz o verso 6, né? Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Amém? Irmãos, nós temos dons diferentes segundo a graça que nos foi dada. Romanos 12 fala de dons segundo a graça. 1 Coríntios capítulo 12 também, Romanos 12, 1 Coríntios capítulo 12 fala de dons segundo o Espírito. 1 Coríntios capítulo 12 fala dos dons espirituais. Romanos capítulo 12 fala dos dons da graça, da maturidade. E aí, irmãos, ele vai dizer assim, olha que coisa rica. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Que mais? Se ministério ou diaconia, dediquemo-nos ao ministério.
ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, o que preside, esse preside são os presbíteros. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Agora olha o verso 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. O que Paulo vai discorrer aqui é o que é para ser normal para nós, irmãos. Porque nós já estamos inseridos nesse contexto. Porém, só que antes da edificação tem a destruição. E o irmão ele compartilha no livro Tabernáculo de Deus, se eu não me engano, que ele vai falar do templo. Você lembra quando olharam para o Senhor e disse assim, o Senhor disse, destruí esse santuário e eu o reconstruirei em 3 dias. Aí eles disseram assim, esse santuário foi feito em 56 anos, tu em 3 dias vai reconstruir? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. E o que isso mostra, irmãos? Quando nós cremos no Evangelho que o Senhor nos colocou na igreja, Deus precisa primeiro nos destruir, demolir, desmoronar tudo o que estava edificado sobre nós que não é segundo o Senhor. E aí, irmãos, sabe o que a gente não gosta? É de ver o nosso eu sendo desfeito. Nós não gostamos disso, irmão. Nós não gostamos que o nosso eu seja rejeitado. Nós gostamos que nosso eu seja aceito. Por isso, irmãos, as chamadas panelinhas. Porque você se relaciona com aquelas pessoas que lhe aceitam. As pessoas que não lhe aceitam, você coloca de lado. E Paulo vai dizer em Colossenses que não mais judeus, não mais grego, não mais gentio, não mais homem, não mais mulher, porém Cristo é tudo em todos. E o irmão vai dizer assim, se você tem Cristo, eu tenho Cristo, e Cristo nos acolheu, devemos nos acolher uns aos outros. Olha só, irmão. Devemos nos aceitar uns aos outros, porém não para discutir opiniões. Por quê? Você aceita um irmão servir com você, mas na hora da opinião, você vai discutir a opinião. Tá vendo? Você o acolheu, amém, eu quero servir com esse irmão, amém. Mas na hora começa a sua opinião, é a minha opinião. Sua opinião, minha opinião. Resultado, o irmão diz, sabe onde é o lugar de opinião? Na cruz de Cristo. Porque, irmãos, se a gente não viver essa realidade da vida da igreja, levando à morte o nosso eu, a gente vai promover problemas no meio dos irmãos. E o irmão disse uma coisa maravilhosa, sabe o que ele diz? Enquanto você olhar para o irmão, que o problema é o irmão, você está com uma trave que não tem tamanho. Ou aquele irmão, de novo aquele irmão, aquele irmão, e a trave só aumentando. Mas quando você começar a orar pelo irmão e dizer, Senhor, me aperfeiçoa, você não tem mais trave. E aí você pode ir ajudar o irmão. Não é doutrina, irmãos, é prática. Romanos 12-16 é a prática do que o Senhor tem falado para nós. Agora é fácil isso? Não. Por isso que Pedro vai dizer, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? É com dificuldade mesmo, irmãos. Eita, como é difícil. É difícil mesmo. Eu digo até para vocês, é impossível para nós. Mas para Deus tudo é possível. Amém? Por isso que o Senhor, sabendo disso, Ele nos deu do seu Espírito, que é o poder de Deus que opera em nós a vontade de Deus. Qual é a diferença então que em Paulo ele operava de maneira tão eficiente? Porque Paulo se deixava ser guiado pelo Espírito. Está vendo que o Senhor quer nos mostrar agora que nós estamos na igreja, mas a gente precisa agora deixar-nos ser guiados pelo Espírito de Deus? Por quê? Porque aí nós seremos pessoas maduras, filhos ruiós de Deus. Mas enquanto a gente está na igreja, ainda como crianças em Cristo, a gente não é guiado pelo Espírito. E aí a gente vai fazer como o Senhor falou a Pedro. Pedro, quando você era menos maduro ou jovem, você se cingia a si mesmo e ia por onde você queria.
Ah, aquele irmão não quer assinar, pois eu não vou mais não. Irmão, bota outra pessoa no meu lugar aí que eu não vou hoje não. Ah, o que é que aconteceu? Não sei, irmão, não vou. Aí vai procurar saber, não, isso eu não me dou com esse irmão não tem nem outro irmão não. Aí não tem nem outro irmão não, né? Aí faz como Jacó, foge. Aí o Senhor coloca um Labão. Tem irmãos que saem da localidade para morar em outra localidade porque não suportam os irmãos que reunia com ele. Quando ele chega lá do outro lado, pode ficar certo, ele vai encontrar um Labão. Porque o Senhor nos aperfeiçoa, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que é salvação para nós? É a gente reconhecer que eu preciso daquele aperfeiçoar. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Senhor Jesus. O Senhor diz que nós somos aperfeiçoados na unidade. Amém? O Senhor Jesus orando ao Pai diz o quê? Aperfeiçoa-os na unidade. Olha só. Não há perfeição sem aperfeiçoamento. E vocês sabiam, irmãos? Deus preparou para nós sermos perfeitos assim como Jesus é. Que coisa maravilhosa. Onde que na minha vida, ou na vida dos irmãos, a gente ia se tornar perfeito como Jesus é. Mas Deus preparou a gente para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas e onde é que Ele está nos aperfeiçoando? É naquele dia? A não ser que você queira ser aperfeiçoado do choro e ranger de dentes. Ou então você ser aperfeiçoado da grande tribulação. Porque na grande tribulação, irmãos, Deus tenha misericórdia de nós. Não vai ter nem lugar para a gente correr. Não vai ter nem o que a gente comer. Hoje a gente é aperfeiçoado aqui, a gente chega em casa, abre uma coquinha. Uma coquinha, oh meu Deus do céu. Oh Senhor. Aí diz, mas assim, isso é o inferno. Toma a coquinha bem gelada, ó. Aí, né? Vai dormir numa cama. E, irmão, na grande tribulação é prisão. O anticristo vai colocar em prisão os cristãos e os judeus que vão crer. Então não é melhor ser vencedor hoje? Não é melhor a gente se deixar ser aperfeiçoado pelo Senhor hoje? Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é para a gente deixar sermos aperfeiçoados para não ficar na grande tribulação, nem para ir para o choro e ranger de dentes. Não, é por causa do nosso Senhor. Quem orou aqui e disse assim, Senhor, ainda que eu pudesse retribuir, eu não ia poder retribuir, nem que fosse toda a eternidade. Não, o Senhor só quer esse tempo de hoje, só 70, 80 anos. Se os 70, 80 anos a gente for fiel ao Senhor, Deus se agrada de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, vocês percebem, esse Romanos capítulo 12, 13, 14, 15 e 16, o irmão vai trocar em coisa muito prática. No 13 ele vai falar de autoridade. Irmãos, hoje é o que mais está acontecendo no mundo, no meio de jovens. Eles não reconhecem cada vez mais as autoridades. Não reconhecem pais, não reconhecem professores, não reconhecem nenhuma autoridade. A rebeldia. No mundo, tudo bem. Mas na igreja, não. A cultura do mundo é a cultura do mundo, não tem nada a ver com Deus. Mas a cultura da igreja é uma cultura santa. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós precisamos o quê? Nos ver. O irmão fala assim, que nós precisamos ter uma visão do que é autoridade. E a autoridade precisa ter uma visão do que é ser autoridade. A autoridade não é para impor, a autoridade não é para dominar, mas acima de tudo, a autoridade é para ser modelo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor diz assim, ó, no mundo, o inferior serve ao superior. Você percebe? Mas não é assim no meio de vocês. Eu não sou o maior, contudo sou o que sirvo. Que modelo maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão, ele compartilha em uma das mensagens, ele diz assim, quanto mais você serve ao Senhor, servindo aos irmãos, mais crescimento de vida você tem. E quanto mais você busca as coisas da vontade do Senhor, não para si, mas para o Senhor, mais maturidade espiritual você tem. Isso é rico, irmãos. Isso é um indicador. Eu tenho como saber se minha vida espiritual está crescendo. Porque se eu não souber se eu estou crescendo ou não, não tem problema nisso. Paulo diz assim, quando eu era menino, aí você vê que cada menino tem sua personalidade. E se agarra a alguma coisa, né?
E não tem quem solte, porque se puxar, ele vem junto. Mas ele disse: quando deixei de ser menino, as coisas de menino deixei. Então tem um menino e tem as coisas de menino. Mas quando a gente deixa de ser menino, as coisas de menino a gente deixa. Você sabe qual é a principal coisa de menino? Discutir. Ah, esse brinquedo é meu. Não, não dou de jeito nenhum. Compartilhar. E o irmão compartilha, né? Aqui, ó, Romanos 12. Vamos lá para Romanos 12. Senhor Jesus, verso 10. Amai-vos cordialmente, uns aos outros com amor, preferindo-os em honra uns aos outros. Agora olha o verso 11. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Essa palavra zelo é cuidado. No cuidado, não sejais vagarosos, lentos. O irmão até usou uma palavra, como é que se diz? Que a igreja em Filadélfia não, em Laodiceia, passivos. Não sejais passivos, mas sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Irmãos, quando a gente é fervoroso de Espírito, a gente está servindo ao Senhor. Então aquilo que o Senhor precisar de nós, a gente vai estar preparado para servir ao Senhor. A gente vai ser, sabe como quem? Como um certo Ananias, que nada mais nada menos batizou Saulo para dentro do corpo de Cristo. E você vê, quando o Senhor disse assim: Ananias, o Senhor chamou segunda vez? O Senhor chamou terceira vez, como para Samuel? Não. O Senhor disse: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu estou na tua presença. Vai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, se a gente estiver servindo no Espírito, fervorosamente, em comunhão com Deus, quando o Senhor chamar a gente: eis-me aqui, Senhor, Senhor, vai. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente é um enviado do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. A gente às vezes está em comunhão com o Senhor, aí o Senhor ora pelaquela pessoa. Aí você ora. Você está sendo usado pelo Senhor, irmãos. Ontem à noite eu tive um sonho e eu acordei. Poxa, meu Senhor, nunca mais eu tinha visto esse rapaz, que ele rachava comigo. E eu lembro, e no sonho me dizia para eu pregar o evangelho para ele e também orar por ele, e que ele era uma pessoa que estava envolvida com muito negócio de bebida, com prostituição. Aí eu orava no sonho, e quando eu encontrava com ele, eu dizia assim para ele: deixa eu dizer uma coisa para você, você creu no evangelho, mas não se preocupe não com o seu bebê, se eu sair na noite, que Deus vai trabalhar em você. Eu sou, meu Deus do céu, que sonho doido, eu nunca mais vi esse rapaz na minha vida. Mas irmãos, a gente vai ficar ponderando, a gente precisa orar. A gente não sabe como essa pessoa está, mas o Senhor sabe. Isso é interceder, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Aí ele diz aqui assim, o verso 12, vamos lá. Regozijai-vos, sede pacientes na oração. Irmãos, regozijai-vos na esperança. Qual é a nossa esperança? Cristo em nós, a esperança da glória. Irmãos, Cristo em nós é a nossa esperança. E o que é que diz Jeremias 17? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Não é nem o que o Senhor pode fazer, é o Senhor mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Não é nem o que o Senhor pode dar, mas é o Senhor mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós temos uma esperança, a esperança da glória. Amém? Que um dia, irmãos, nosso corpo de humilhação, de queda, que adoece, que enfraquece, será revestido do corpo de glória do Senhor. E nunca mais nós iremos chorar. Nunca mais nós iremos sofrer. Nunca mais haverá uma marca no nosso corpo. Nunca mais, irmãos, haverá fraqueza, haverá dor, porque nós iremos estar com o corpo totalmente transfigurado.
Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por toda a eternidade, nosso corpo não terá uma marca, mas o Senhor Jesus, Ele carrega uma marca eterna. Por mim e por você. Foi o único homem que Deus marcou por toda a eternidade, por causa de mim e por causa de você. Para que quando a gente naquele dia na glória, não pensemos que nós nos tornemos o que a gente se tornou, não foi por nós, mas pelas marcas do Senhor na cruz. Por isso que Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Irmão, viver em realidade a vida da igreja é ser constrangidos pelo amor de Cristo, que se entregou por nós, irmãos. E aí o encargo de pregar o evangelho. Irmão, a gente trabalha, a gente chega de noite, a gente está cansado, é verdade. Mas já pensou se o Senhor fosse olhar? Ou vocês acham que o Senhor não cansou? João capítulo 4 diz, e Jesus cansado da viagem. Ô irmão, nosso Senhor cansou da viagem. Ele é Deus encarnado, mas ele estava como um homem. Ele se encostou e veio uma mulher tirar água. Mas ele estava cansado, irmão. Ele estava fragilizado em sua humanidade. Mas ele foi capaz de encher uma mulher de vida. Por quê, irmãos? Porque Jesus andava no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes você está cansado, você está abatido, mas se uma pessoa se aproximar de você, ela toca na vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, na tribulação, a gente precisa o quê? De paciência. Meu Jesus, e como a gente precisa, irmão. Só que eu tenho minha paciência e você tem sua paciência. Não é minha paciência a sua paciência, mas é a paciência de Cristo. Na tribulação, a gente precisa de paciência, irmão. Na oração, a gente precisa de perseverança. Como é ruim, irmãos, passar 1 hora orando. Vocês irmãos lembram quando o Senhor foi ser crucificado? Ele foi para o Getsemane orar, aí disse a Pedro, Tiago e João, fica aqui e orem, e eu vou aqui. E o Senhor orou. Quando o Senhor voltou, vocês viram o texto? Que texto? Vamos ver esse texto? De maneira bem prática para nós. Vê se não é desse jeito que acontece com a gente. João, capítulo 17. Ó Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua palavra. O Senhor nos restaura, Senhor. Trabalha mais em nós, cada vez mais e mais. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Me ajudem aí, irmãos. É o 18, é? Que diz que quando ele voltou os achou dormindo. Não, é não. Acho que é Mateus. Vamos lá para Mateus. Senhor Jesus. Oi? Lucas também? Vamos ver lá, Lucas 22. Pronto. Mas eu quero justamente o evangelista que ele detalha bem direitinho o que aconteceu. Lucas 22, né? Senhor Jesus. A partir de que verso? 39. Isso. Aí a parte aqui. Mateus 26. Senhor Jesus. Irmãos, quando eu li isso aqui, eu fiquei, meu Senhor, é desse jeito mesmo. Mateus 26. A partir do verso. Pronto, vamos lá. Vamos ler, irmãos? Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Verso 37. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se
e a angustiasse. Verso 38. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui. Ficai aqui. Ele poderia ter falado, mas e vigiai comigo. Irmãos, nós precisamos de pessoas que vigiem conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Ficai aqui e vigiai comigo. Se Jesus disse que ele precisava de alguém para vigiar com ele, todos nós precisamos de alguém para vigiar conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz o quê? Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, né? Aí que mais? Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Irmãos, aqui é um modelo maravilhoso de oração. A gente pode pedir tudo ao Senhor. A gente orar pedindo ao Senhor o que a gente deseja. Mas, no entanto, diz, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E o irmão, ele compartilha na literatura, ele diz assim, que aquilo que Deus sabe que você precisa, ele vai te dar. Louvado seja o nome do Senhor. Fique ciente de uma coisa, aquilo que você precisa, Deus vai te dar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não vai te dar o que você quer. Ele não vai te dar tudo o que você quer. Mas aquilo que Ele sabe que eu preciso, que você precisa, o Senhor vai nos dar. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz o quê? E voltando-se de novo para os discípulos, que mais? Dormindo, irmãos. Olha mesmo, dormindo. Primeira coisa, dormindo. Não estava vigiando, dormiu. Uma situação daquela, o Senhor com a alma angustiada, será que eles não viram isso? Mas eles estavam dormindo. Aí que mais? Senhor Jesus, e disse a Pedro, então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo, nenhuma hora, irmãos, eles puderam vigiar com o Senhor, eles dormiram. Sim, porque sempre tem alguns irmãos que estão à frente de outros irmãos, e isso é um princípio do Senhor, irmão. Agora, quando estivermos diante do Senhor, a gente não vai responder pelos irmãos, não. Vai responder cada um segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Mas na igreja, o Senhor sempre coloca pessoas à nossa frente. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz o quê? Vamos lá. 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Sabe o que o Senhor está dizendo? Se você botar a mente na carne, é fraqueza. Mas se você coloca a mente no espírito, o espírito é forte. Louvado seja o nome do Senhor. O espírito você vigia. O espírito você ora. No espírito você está preparado. O espírito está preparado. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz o que mais? Tornando a retirar-se, orou de novo dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. Jesus entendeu a vontade do Pai, que o cálice ele tinha que beber. Mas aí agora ele volta. E voltando, achou-os outra vez dormindo. Por quê, irmãos? Porque os seus olhos estavam pesados. Que coisa! Irmãos, percebe? Esse é o sono espiritual. É o sono que você coloca diante do Senhor para orar, para meditar na palavra e vocês olham, e você? Opa! Aí, opa! Mas aí você levanta, vai ao banheiro, escova o dente, quando volta, não tem mais Bíblia, liga o canal. Mas rapaz, que coisa interessante, olha mesmo. E vai, né? Irmãos, a gente pensa, mas irmãos, é assim mesmo. Mas rapaz, olha mesmo, quando a gente me espera mais de 2 horas. Por quê, irmãos? Porque a gente já viu nas outras mensagens, né? Há uma lei que opera em nós.
Essa lei não é uma lei escrita, é uma força operante do pecado e da morte. Do pecado, ele nos energiza para pecar. Da morte, nos mortifica para servir o Senhor. Aí Paulo vai dizer, então, estou vencido, desventurado homem que sou, mas graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Porque a lei, outra força operante, não nos nossos membros, mas no nosso espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, está escrito te livrou, né? Mas Paulo está falando dele. E se você for olhar, é como Paulo diz, me livrou da lei do pecado e da morte. Se ela me livrou, ela também pode livrar você. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, percebe, irmão? Mas quando a gente toca na nossa experiência, a gente não atenta para isso. A gente é uma disposição só para servir ao mundo, né? Eu compartilhei com os irmãos. Não ameis o mundo, a palavra ali é ágape. É agapao, o verbo do ágape. Ágape, a palavra substantiva, mas agapao, o verbo. Amar, ou seja, o melhor amor que é para o Senhor, eu estou dando para servir o mundo. E aí por isso o Senhor diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, irmãos, o Senhor resumiu para nós, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Você sabe o que é a soberba da vida? É a independência de Deus. Vocês veem que cada dia mais os homens estão clamando que não precisam de Deus? Por quê? Porque eles têm a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. E, irmãos, se a gente continua alimentando a nossa carne, a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne, nós vamos também ficar soberbos. E como muitos irmãos por aí dizem que não crê mais no Senhor, isso é a soberba, irmão. Soberba da vida, sabe o que quer dizer? O orgulho de viver uma vida independente de Deus. Eu consigo, eu posso, eu sei, eu faço. O eu cresce e o eu sou desaparece. Mas se nós vivermos no Espírito, louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmão, nós vamos mortificar o nosso velho homem. Amém? Paulo diz em Colossenses que nós precisamos fazer morrer nossa velha natureza. Precisamos fazer morrer nossa natureza terrena. Mas quem faz morrer? Sou eu, é você. Irmãos, um irmão não pode fazer minha natureza terrena morrer. Por mais que ele exorte, por mais que ele fale, ele não pode fazer minha velha natureza morrer. Só quem pode fazer sou eu mesmo. Amém? Vamos ler lá, Colossenses. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Nos lembra isso, Senhor. Possamos fazer morrer nossa velha natureza, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Colossenses capítulo 3. Oh, Senhor Jesus. Verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Por quê? Porque nós já estamos em Cristo. Mas a nossa natureza terrena em Cristo não bate. Não dá certo. Causa confusão. Então o que é que eu preciso fazer? Morrer minha natureza terrena. Aí ele diz o quê? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Você começa que ele começa de pecados grosseiros, mas aí ele vai, como o irmão Adriano falou, aos pecados sutis. Aí ele diz aqui assim, ó, e a avareza, que é idolatria. O irmão ele compartilha no estudo vida de Colossenses que o maior empecilho para a gente ofertar é a avareza. E a maior salvação que a gente tem para matar a avareza é ofertar. Olha mesmo. Que coisa rica, irmãos. O que é a avareza? A avareza é o apego daquilo para mim. É meu, é para mim, é para mim. E vocês sabiam que, 2 Timóteo, quando Paulo está falando da apostasia, diz que os homens serão avarentos. Olha mesmo, irmão.
E homens ali não são os incrédulos, não. São os irmãos, são os cristãos. Serão avarentos, egoístas. Você sabe o que é um egoísta? É que ama seu próprio eu. Um egoísta, ele jamais aceita a cruz de Cristo. Por isso que Filipenses, Paulo disse, esses tais não servem a Cristo, mas o seu próprio ventre. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Está vendo, irmãos? Tudo isso aqui, irmãos, está na prática de Romanos 12 a 16. Então eu preciso fazer morrer minha natureza terrena. Ninguém pode fazer morrer a nossa natureza terrena, irmãos. Eu preciso fazer morrer a minha, você precisa fazer morrer a sua. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E como é que a gente faz morrer? Romanos capítulo 8. Pula para Romanos 8, vai para o Evangelho. Senhor Jesus. Romanos capítulo 8. Oh, Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor, nos ensina. Tem misericórdia de nós, Senhor. Romanos capítulo 8, vamos ler o verso 12 a 13. Diz o quê? Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então qual é a única maneira de eu fazer minha velha natureza morrer? Pelo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, percebe? Realidade da vida da igreja só há quando vivemos pelo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, tudo que está em Romanos 12 a 16, Paulo está mostrando um paralelo. Tudo que é negativo é porque vivemos na carne, e tudo que é positivo é porque vivemos no Espírito. Amém? Então ele coloca diante de nós a mesma escolha, irmãos, que Deus colocou diante de Adão. Só que ele coloca agora Espírito e carne. E ele diz assim: ninguém pode agradar a Deus. Deus foi dado o veredito. Por mais que eu seja uma boa pessoa na carne, eu não estou agradando a Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente vive pelo Espírito, é vida e paz. Quando a gente vive pelo Espírito, a gente pode mortificar os feitos do nosso corpo. E a palavra ali, feitos, são obras do nosso corpo. E também pelo Espírito nós podemos fazer morrer a nossa velha natureza terrena. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, vocês percebem? Tudo, irmãos, para a gente viver uma realidade segundo a vontade de Deus, Deus já colocou no nosso espírito. O Espírito, louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso que a gente precisa, irmãos, viver em comunhão com o Espírito. Viver com a mente posta no Espírito. Irmãos, é interessante demais, que a mente posta no Espírito, quem coloca sou eu e você, irmãos. Você pode estar na reunião aqui com a mente na carne. O irmão compartilha, presença na reunião não quer dizer presença de Deus. Você sabia que teve israelitas que morreram no meio da congregação? Pode estar acontecendo de irmãos nas reuniões estarem morrendo espiritualmente. E a gente não perceber. O irmão compartilhou assim, se reunir, por reunir fosse salvação, Paulo não teria dito, tem uns que se reúnem para pior. Mas por outro lado, eu vou deixar de reunir? Não. Porque reunir na presença do Senhor com os irmãos é salvação para nós. É como o irmão disse, você veio para a reunião? Amém? Você não ficou em casa, o Senhor te venceu, né? Você não veio para a reunião? Então desfrute do Senhor na reunião. Para você ser salvo, participe da reunião com entusiasmo. Compartilhando os hinos, se enchendo do Espírito. Por que é que Paulo diz em Efésios 5? Enchei-vos do Espírito. Quanto ao vinho,
nada disponhais para a carne, mas sede cheios do Espírito, falando entre vós, amém? Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Os irmãos, a gente tem compartilhado na reunião de serviço, a gente precisa valorizar mais o compartilhar os hinos, irmão. Sabe por quê? Porque os hinos, ele preparam um suporte para a gente receber a palavra. Amém? Graças ao Senhor pelo ministério de louvor, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está nos aperfeiçoando, amém? Irmãos, então nós aqui precisamos ruminar mais os hinos, compartilhar mais os hinos, falar, cantar mais os hinos, sabe para quê? Para a gente se encher do Espírito. E aí a gente é como aquela vela que é levado pelo sopro de Deus, a direção do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? E para terminar, Romanos 12, Senhor Jesus, não, Romanos 16, né? Que semana que vem o irmão já começa 1 Coríntios. Senhor Jesus. Romanos 16. Ele vai dizer assim: louvado seja o teu nome, Senhor. A partir do verso 17 até o verso 20. Diz o quê? Não, primeiro vamos ler o verso 13. Aliás, Romanos 13. Perdoe, irmãos. Obrigado, Senhor. Romanos 13. Do verso 11 ao verso 14. Amém? Vamos lá. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Aquele sono que quando o Senhor voltou, encontrou Pedro dormindo. Tá vendo? Aí diz o quê? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Aí vai dizer o quê? Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em pudicícias, não em contendas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. E agora Romanos capítulo 16. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 16. A partir do verso 17 ao verso 20. O que é que diz? Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, graças ao Senhor que nós estamos vivendo a vida da igreja. Mas estamos vivendo a vida da igreja em realidade? Cada um de nós, irmãos, a gente sabe diante do Senhor. Amém? Mas o desejo do Senhor é que a gente viva a vida da igreja em realidade. Amém? Edificando a igreja juntamente com o Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Vamos multiplicar, irmãos. Amém? 5 irmãos por grupo.